Abra comigo a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler dois versículos assim bastante importantes na reafirmação dos fundamentos da fé cristã. Esses versículos são poderosos no que se refere às nossas convicções doutrinárias. Esses versículos são imprescindíveis quando se discute reforma protestante. Nós estamos em ano de comemoração da reforma protestante. Bondade de Deus, eu fui convidado para estarmos ministrando, representando o nosso Brasil nos 500 anos da reforma, em Wittenberg, na Alemanha. A celebração vai ser do dia 9 ao dia 15 de outubro, e se Deus permitir, dia 13, 14 e 15, eu estarei falando em 3 ocasiões nas celebrações dos 500 anos da reforma, lá em Wittenberg, na Alemanha. E esse versículo, sem dúvida, faz parte do pacote de discussões do que ocasionou a reforma protestante. Nós vamos dar uma lida e vamos refletir um pouco, e Deus, pelo Espírito Santo, vai nos ensinar um pouco mais daquilo que Ele quer que nós entendamos. Capítulo 8, versículo 29 e o versículo 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Dá para dizer amém? Amém. Diga comigo assim: Jesus é o meu irmão mais velho. É isso que Paulo diz aqui. Paulo diz que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Então Jesus é o nosso irmão mais velho. E quando Paulo faz esse raciocínio e defende essa tese, aí ele começa a dizer assim: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Ele nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou, quem pode ser contra nós? É isso que Paulo está dizendo. Eu quero falar um pouquinho, caneta e papel certamente está aí pronto para riscar. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto da salvação. Eu entendo que salvação é a doutrina que deve ser a mais propagada na fé cristã. No entanto, talvez ela seja a menos compreendida. Embora a mensagem central da igreja seja a salvação, provavelmente a igreja entenda menos de salvação do que alguns outros elementos e fundamentos da fé. Mesmo porque nós muitas vezes defendemos e condicionamos salvação às nossas convicções denominacionais. E a salvação não está relacionada com a denominação. A salvação está relacionada com o sacrifício de Jesus e a fé que o homem pode depositar neste sacrifício. Eu estava uma certa feita, é uma escola bíblica, então eu vou falar de maneira mais pausada, e tem algumas coisas que eu não falaria numa pregação, mas no estudo dá para pontuar. Eu estava num evento muito grande aqui em São Paulo, interior do estado, num ginásio lotado, devia ter umas 8, 9 mil pessoas dentro do ginásio. O pastor me apresentou, e quando ele me apresentou, ele apresentou as caravanas de diversas igrejas que estavam presentes no ginásio. Depois apresentou aqueles que não eram membros da Assembleia de Deus e ficaram em pé. Ele foi dizendo nomes, batistas, metodistas e tal, ele foi mencionando nomes, e o pessoal foi ficando em pé. E
quando todo mundo ficou em pé, ele disse assim: eu não creio que para entrar no céu tenha que ser membro da Assembleia de Deus. E disse: mas duvido que alguém que não seja entre. E me entregou o microfone. Como é que você tempera esse mingau? Como é que você tempera esse mingau? E aí, quando eu saudei os irmãos com a paz do Senhor, uma das coisas que eu mencionei para eles foi uma experiência que eu vivi muitos anos atrás lá na minha cidade. Meu filho tinha uns 6, 7 anos de idade, eu estava saindo do shopping com ele e encontrei no estacionamento do shopping 2 irmãos discutindo Bíblia. Discutindo Bíblia é uma expressão que talvez não se aplique, mas estavam discutindo religião, teologia, chame-se lá do que quiser. E eles estavam nervosos já, um botando o dedo na cara do outro, e gritando com o outro, e acusando a igreja do outro. E quando eu vi aquela cena, eu disse para o meu filho: vai para o carro, liga o som, e ouve um som, porque o pai vai ali desmanchar um ninho. E meu filho foi para o carro, e eu me aproximei daqueles 2 irmãos, e eu cometi um ato de deseducação terrível. Não faça isso, foi falta de educação. Mas eu encostei no carro ao lado e fiquei ouvindo a conversa alheia sem pedir licença, na maior cara de pau. E quando demorou um certo tempo e eles perceberam minha presença, um deles se incomodou com a minha presença, e no tom que ele estava gritando para o outro, ele virou para mim e disse assim: pois não, senhor, podemos lhe ajudar em alguma coisa? Eu disse: pode. É que eu estava saindo do shopping e eu vi que vocês estão discutindo religião e eu achei legal demais. E eu gostei mais ainda porque vocês estão discutindo um assunto que começou a ser discutido 500 anos atrás, na Reforma Protestante: predestinação e livre-arbítrio. Aí eu disse para eles: eu acho legal a discussão de vocês, porque, bem assim, bem calmo, eu acho legal a discussão de vocês porque pensadores da teologia e da filosofia, homens que falam grego, hebraico, latim, discutem, e aramaico, discutem isso há 500 anos e nunca conseguiram resolver o problema. E vocês querem resolver no estacionamento de um shopping em português. Aí eu falei com eles: eu gostei disso, eu acho que a coragem de vocês é muito grande. E eu gostei mais ainda, porque vocês estão atacando a igreja um do outro, e isso é muito legal. Aí eu disse para eles: eu acho que se Jesus morasse em Feira de Santana, ele não congregaria na igreja de nenhum de vocês 2. Aí quando eu disse isso, eu magoei, porque se você quiser magoar alguém, mexe na religião dele. Aí o outro tomou a palavra e disse: você está enganado, na minha igreja tem santidade. Eu disse: não, amigo, não é questão de santidade, é questão de religiosidade. E Jesus não era religioso. Aí o outro entrou de novo. Agora eles se uniram. Eu já consegui o que eu pretendia, que era desmanchar a discussão. Agora eu tive que ter cuidado para não me tornar foco de outra, né? Eles se uniram. E aí o outro veio e falou assim: nada disso, Jesus era religioso sim. Eu falei com ele: antes que você argumente, deixa eu te provar que ele não era religioso. A religião olhava para a mulher flagrada em adultério e dizia: apedreja. Jesus olha para a mesma mulher e diz: vai em paz e não peques mais. A religião olhava para o leproso e dizia: imundo. Jesus olha para o mesmo leproso e diz: ser limpo. A religião olhava para o publicano e dizia: você não pode entrar na sinagoga. Jesus olha para o publicano e diz: já que você não entra na sinagoga, eu entro na tua casa e vou passar uma noite lá. A religião olhava para o ladrão e dizia: crucifica. Jesus olha para o mesmo ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então
respondi aquilo, desarticulou o embate, fui embora e graças a Deus a contenda cessou. Mas o problema nosso em relação à nossa compreensão de salvação é que a nossa visão de salvação é religiosa. E nem sempre a visão religiosa é a visão bíblica do assunto. Então é isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje à noite. Óbvio que eu não tenho a ambição de esgotar o assunto. Eu tenho apenas a ambição de anunciar que Jesus é o Senhor. E eu gosto muito de uma frase que diz que o poço é fundo, a corda é curta e o caneco é pequeno. Então não importa o quanto eu desça, eu não chego no fundo do poço. A Bíblia é inesgotável. Não há nenhum assunto na Bíblia que você consiga esgotar. Nós vamos estudar um pouquinho porque nós estamos tratando o justo viverá pela fé, numa busca de reafirmar as nossas convicções doutrinárias no que tange à fé cristã. E nenhum texto bíblico é tão abrangente no que tange à doutrina cristã do que a Epístola aos Romanos. A Epístola de Paulo aos Romanos é a mais ampla, é a mais abrangente, é a mais completa na abordagem dos fundamentos da salvação. Tanto que ela é chamada pelos eruditos de catedral do cristianismo, ou enciclopédia do cristianismo. E na verdade a Epístola aos Romanos não é uma carta comum na qual Paulo escreve trecho e depois trechos separados, e depois esses trechos foram arrumados por eruditos. Estudiosos concordam que a Epístola aos Romanos é um TCC, numa linguagem moderna. É um trabalho de conclusão de curso, é uma tese de doutorado. Paulo inicia a construção de um raciocínio para defender um pensamento, de modo que ele começa no capítulo 1 a construção desse raciocínio, e ele só fecha no capítulo 16 com saudações finais. Então Romanos é uma tese, é uma dissertação, repito, fosse hoje um TCC, um trabalho de conclusão de curso. E é muito interessante, se você puder me dar mais um pouquinho de retorno, porque estava até bom. Aqui, dá um retornozinho. É interessante que a gente percebe, no capítulo 1 de Romanos, Paulo começa escrevendo acerca do pecado dos gentios. Por quê? É comprovado que a igreja de Jerusalém não cria na conversão de Paulo. Paulo tinha alguns inimigos dentro da igreja em Jerusalém, inclusive na liderança. Então o que Paulo escrevia, os cristãos judeus não acatavam. Só que quando Paulo começa escrevendo aos Romanos, e no capítulo 1 ele descreve o pecado dos gentios, a sensação que dá é que a igreja de Jerusalém diz assim: finalmente esse apóstolo gentil resolveu condenar o pecado do seu próprio povo. Então o capítulo 1 de Romanos é uma abordagem ao pecado dos gentios. Surpresa! que no capítulo 2 Paulo esquece dos gentios e começa a abordar o pecado dos judeus. Por que Paulo faz isso? Para mostrar que no que tange a queda da raça, nem judeu nem gentil é superior um ao outro. Daí ele dizer no capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, judeus e gentios. A construção de Paulo é essa. Então o capítulo 3 ele vai mostrar que os judeus não é superior aos gentios,
nem os gentios superior aos judeus, no que tange à queda da raça humana. Aí no capítulo 4, continuando o seu raciocínio, ele apresenta uma esperança. Qual é a esperança? A justificação pela fé. E ele toma como exemplo desta fé Abraão, que creu contra a esperança. E é naquele capítulo 4 de Romanos que Paulo diz que nós somos filhos de Abraão segundo a fé. No capítulo de número 5, agora Paulo começa a mostrar que, não obstante sermos justificados pela fé, igual a Abraão, a base dessa justificação é a fé em Cristo. Aleluia. Aí Paulo começa a apresentar Jesus, o segundo Adão, como a base da nossa fé e a razão da nossa salvação. E aí é muito gostoso o capítulo 5 de Romanos. Você está me entendendo? Não? Posso continuar? É muito gostoso o capítulo 5 de Romanos, porque lá Paulo faz dois paralelos. Primeiro, Paulo faz um paralelo entre o primeiro Adão do Éden e o segundo Adão, Jesus. Aí Paulo mostra que exatamente onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão prevaleceu. Glória a Deus. Quando ele mostra que Jesus prevalece onde Adão fracassou, Coisa maravilhosa. aí ele faz um segundo paralelo, o paralelo da lei e da graça. E agora fica muito interessante, porque Paulo começa a revelar aos cristãos judeus que ninguém poderia ser salvo por meio da lei. Por quê? Porque a lei dependia da capacidade do homem em cumpri-la, enquanto a graça só depende da capacidade de Deus em resgatar o homem do seu estado de pecado. É por isso que Paulo escreve o capítulo 6 e o capítulo 7 de Romanos, para mostrar no capítulo 6 que nós somos escravos do pecado, que a nossa natureza é pecaminosa, que os nossos membros são escravos do pecado. Aí Paulo começa a dizer que é preciso haver a morte da lei. A lei ele chama a lei de um marido que morre, para que haja um segundo casamento da humanidade com um segundo marido, que Paulo chama de a graça. Oh, aleluia. Ele diz: a lei morre para que a humanidade possa experimentar a graça. Mas nesse bojo de argumentação, Paulo está declarando que a lei só pode ser eliminada, só pode morrer, porque Jesus, o segundo Adão, esgotou a lei, cumpriu-a por completo. Você está me entendendo? Diga bem. Só aí ele chega no capítulo 8. E é interessante quando Paulo fala de lei, porque eu estava conversando um dia com um irmão, ele é um grande amigo, e é adventista, e ele veio argumentar comigo algumas coisas do pensamento adventista. E eu falei com ele: vamos fazer um negócio? Eu vou te desafiar a você conseguir guardar a lei. Se você conseguir, esquece o Calvário, pode seguir, vai em paz. Como assim? Eu guardo. Guarda não, ô jovem rico. E ele é muito rico mesmo. Guarda não, ô jovem rico. O problema é que vocês pensam, eu disse a ele, e muitos pensam, que a lei se resume aos 10 mandamentos do decálogo da lei moral. Só que a lei mosaica era a composição de 3 pilares: lei cerimonial, lei civil e lei moral. A lei moral tratava do relacionamento do cidadão para com o seu próximo. A lei civil tratava das obrigações do cidadão para com o Estado. E a lei cerimonial dos deveres da nação para com Deus. E aí, a lei mosaica é composta, segura lá, de 613 mandamentos. Não 10.
248 eram chamados mandamentos positivos, aquilo que era obrigado a fazer. E 365 eram chamados de mandamentos negativos, aquilo que era terminantemente proibido fazer. E Tiago diz que se alguém obedecesse 99% da lei e tropeçasse no 1%, perdeu tudo que fez. Meu Deus. É por isso que Paulo está argumentando que a lei precisava morrer para que a graça fosse estabelecida e aliançada com a humanidade através de Cristo Jesus. Amém? Diga assim: pela graça, eu fui salvo, por meio da fé, em Jesus. Estamos falando de salvação. E a igreja tem que entender tudo isso, porque se ela não entende, Pedro diz que nós precisamos estar preparados para respondermos com inteligência quando formos indagados acerca da razão da nossa fé. Então eu creio na salvação e preciso entender que eu não poderia ser salvo pela lei, porque eu não tenho a capacidade de guardar a lei na sua totalidade. E é por isso que Jesus chega e diz assim: eu não vim para banalizar a lei, para abandonar, para descumpri-la. Eu vim para esgotá-la. A expressão ali é esgotar. Eu vim cumprir cada mandamento dela. Quando ele diz, o tradutor da língua portuguesa colocou: não cairá por terra nenhum tio. No hebraico não existe o tio, mas o tio é o menor símbolo da gramática da língua portuguesa que o tradutor encontrou para simbolizar o menor sinal da gramática hebraica e dizer que no ínfimo, no menor detalhe, Jesus cumpriu a lei na sua totalidade. Para quê? Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Coisa maravilhosa. Amém? Aleluia. Aí Paulo chega aqui para nós e diz aos que antes conheceu, também predestinou. E eu observo, nós estamos vivendo um tempo em que vem renovando forças a discussão acerca da salvação do ponto de vista do livre-arbítrio e do calvinismo. E o movimento calvinista, o pensamento calvinista, a expressão é essa, vem ganhando força nos últimos anos, motivado por dois fatores que não podem ser ignorados em nosso meio. Um fator é esse, eu tenho que usar a expressão certa, porque no mundo virtual que você fala, 1 milhão ouve em 5 segundos. Mas há um misticismo neopentecostalizado invadindo as igrejas, inclusive os movimentos pentecostais mais conservadores. E por conta desse misticismo neopentecostalizado, algumas mentes estão freando essa coisa pelo temor de um descambar para um excesso desenfreado. E o misticismo está cá entre nós. Desculpa aí, tá? Mas a Assembleia de Deus, que é considerada o movimento pentecostal mais conservador, está dando uma ênfase a esse misticismo neopentecostalizado, que é uma coisa de doido. Eu tenho visto coisas por aí que é assustador. As pessoas estão crendo em coisas que é assustador. Só falta aparecer a varinha mágica. Então esse é um fator que está dando força ao pensamento mais conservador, mais ortodoxo, mais freado, porque está havendo esse abuso
essa importação de ideias, que para o culto ser poderoso, fervoroso e avivado, tem que haver uma série de movimentos que, lamentavelmente, na maioria dos casos, nada tem a ver com uma operação do Espírito Santo. Eu também não estou dizendo que é diabo, e pode ser, mas o que eu estou dizendo é que na maioria dos casos é alma, é emoção humana em ação atribuída ao Espírito Santo. É pecado a emoção humana? Não, mas desenfreada ela pode causar prejuízo. Aleluia! E um outro fenômeno que me parece que eu dei uma pincelada nele na escola bíblica do ano passado aqui, é o fenômeno chamado de o evangelho de produto. As pessoas não têm mais vínculo com a igreja, elas têm vínculo com uma loja religiosa. Então ela vai no culto X para resolver problema de casamento, no culto X para resolver problema de prosperidade, no culto X para resolver problema de libertação, no culto X para resolver problema de... É o chamado evangelho de produto, ou seja, cada movimento oferece um produto. Nesse caso, dentro dessa perspectiva, que já é objeto de pesquisa da sociologia cristã, dentro dessa perspectiva, a igreja virou um shopping. O culto virou um balcão. O pastor, um atendente. O Espírito Santo, um entregador de mercadorias. E Deus é o dono da loja. Então eu vou lá quando eu preciso de uma mercadoria. Quando Ele me entrega, eu vou embora e não volto mais, porque eu já consegui o Então isso é muito perigoso, porque isso está se generalizando. Isso está se generalizando. Então essa tendência está fortalecendo esse raciocínio acerca mais conservador, mais puritano acerca da salvação, porque esse liberalismo está nos levando numa outra tendência tão perigosa. E é preciso entender que todo extremo é perigoso. Então, mas enche a casa, lota a igreja. Eu e você temos que entender. Quem é pai ou mãe aqui sabe que a gente não deixa uma criança ficar traquinando só porque é engraçadinho. Se você deixar uma criança ficar traquinando só porque é engraçadinho, uma hora dessa ela vai puxar a panela cheia de água quente do fogão. E isso vai causar um acidente. Então deixar a coisa correr como está acontecendo, uma hora dessa alguém vai puxar uma panela com água fervendo. De modo que hoje, uma das coisas que a igreja brasileira precisa resgatar e valorizar com toda a ênfase é o ministério de mestres na igreja, para resgatarmos uma pregação bíblica, sistêmica, fundamentada nas sagradas escrituras, chata às vezes, mas genuína, original. Eu nunca me apoio extremo. Glória, glória! Oh, aleluia! Qualquer expositor da Bíblia com um mínimo de bom senso e responsabilidade sabe que o assunto do qual estou tratando agora e o assunto do qual essa temática está tratando requer muita responsabilidade, para não se chegar falando pelos cotovelos o que emociona, mas não liberta. Nós temos que entender essa verdade. Então vamos lá. Se a gente parar para pensar no que tange salvação, eu digo sempre isso, e precisamos voltar agora ao ponto de raciocínio. E eu estava dizendo que a força que esse movimento
do pensamento reformista vem ganhando no que se diz respeito ao pensamento calvinista se deve a esses excessos, quando nós poderíamos trabalhar sem excesso nem para a direita nem para a esquerda, caminhar numa linha. E se deve a abusos e a falta do estudo cuidadoso das Sagradas Escrituras e até, lamentavelmente, de alguns pregadores se sentirem responsáveis pelo que diz, porque infelizmente alguns não entendem que o púlpito e o microfone impõem uma responsabilidade que vai ecoar na eternidade. É verdade. Então, o texto que nós lemos fala do plano da salvação, de como Deus elaborou o plano da salvação. O texto que nós lemos em Romanos 8, 29 vai falar de como Deus escalonou a execução desse plano de salvação. E aí eu devo dizer, sem medo de errar, que salvação é o tema predileto de Deus. Deus ama salvar. Se eu posso dizer isso acerca de um Deus que é completo em si mesmo, eu diria que Deus se realiza salvando. Salvar para Deus é tão gostoso que a Bíblia não diz que acontece nada no céu quando um paralítico anda. Tem nada no céu quando o mundo fala. Aleluia. Grande Deus. Oh, Agora quando o morto ressuscita, a Bíblia não diz que tem nada lá no céu. É verdade. Mas diz que quando um pecador se arrepende, por que será que a igreja lota se há paralítico que anda, mas não lota quando Jesus salva? Por que será que qualquer movimento de milagres lota qualquer auditório e movimento de salvação não faz o mesmo? Porque a igreja não entende o que significa salvação. Antes de curar um paralítico em Cafarnaum, ele disse: perdoados são os teus pecados. Porque a prioridade de Deus é salvar. É dessa maneira. A palavra salvação só no Antigo Testamento ocorre, me parece, 212 vezes. Yasha ou Natsal são expressões que significam salvação, libertar, tirar da cova, conceder vitória, dar livramento. No Novo Testamento, a palavra salvação ou soteria ocorre com o mesmo sentido do Antigo Testamento. E é interessante, e isso é importante lembrar, a salvação de Jesus é plena. Diga comigo: a salvação de Jesus, é plena. Diz para o seu vizinho: a salvação é plena. Olha em Isaías 53, por favor, versículo 4 e 5, o que ele diz? Eu vou agilizar um pouquinho por causa do tempo, tá? Isaías 53, 4 e 5, eu estou na introdução. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha só, Jesus não estava na cruz só para salvar o meu espírito. Ele estava na cruz também para ganhar autoridade sobre as enfermidades que afligem o meu corpo. Então na cruz o meu físico foi abençoado. Depois ele diz: e as nossas dores levou sobre si. Dor, presta atenção, enfermidade está relacionada a físico, dor está relacionado à alma. Meu Deus. Ou seja, a salvação de Jesus resgata o meu corpo e resgata a minha alma. Coisa maravilhosa. Vamos lá. Aí ele diz no versículo número 4: nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Moral. Ele resgatou nosso corpo, nossa alma e nossa moral. Transgressões estão relacionadas à ética, padrão de moralidade. E o texto continua dizendo: e moído pelas nossas iniquidades.
Aqui já está falando de salvação do nosso espírito. Então, ele morre pelas nossas enfermidades físicas, ele morre pelas nossas dores emocionais, alma, ele morre pelas nossas transgressões morais e ele morre pelas nossas iniquidades espirituais. A salvação é plena. Jesus não te salva pela metade. A salvação que Jesus nos oferece é uma salvação completa e absoluta em nosso espírito. Amém? Amém? Então, nós precisamos entender isso. E quando alguém diz assim, pastor, mas isso aí é simbólico, é metafórico, é figura de linguagem. Mateus 8, 16, 17 diz, olha a interpretação de Mateus, olha a exegese de Mateus. Ao cair da tarde trouxeram-lhe muitos enfermos e doentes e endemoniados, para que ele os curasse. E ele libertou a todos e curou os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Mateus diz que o texto de Isaías não é figura de linguagem, não é metáfora, não é ilustração, é literal. Mateus entende que Jesus de fato tomou sobre si as nossas agruras. Amém? Amém. Pode ir mais? Aleluia. Daqui a pouco a gente chega no texto que a gente lê. Uma coisa que eu e você precisamos entender. Mais uma. Salvação é o plano eterno de Deus. Graças a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer é importantíssimo. Salvação não é o plano B de Deus para a humanidade. Salvação não é a medida desesperada de um Deus agoniado que foi pego de surpresa com o pecado do homem. Não. Quando Deus criou o homem perfeito, Ele já sabia que o homem haveria de pecar, e porque Ele já sabia, olha que coisa linda, e a cabeça do homem não consegue assimilar esse trem, a não ser pelo Espírito da graça. Antes de Deus criar o homem perfeito, Ele já tinha organizado o projeto da salvação. Antes de Deus dizer façamos, Ele desenhou a salvação. Tanto é que Paulo diz a Timóteo no capítulo 1, versículo 9 da segunda carta, que o Senhor nos salvou antes da consumação dos séculos. Em Apocalipse 13, versículo 8, Jesus é chamado de Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Atos 2, 23, Pedro diz que Cristo Jesus foi entregue por conselho e presciência de Deus, ou pré-conhecimento, conhecimento antecipado, aquele que sabe das coisas antes que elas aconteçam. Então, na linguagem de Pedro, a Trindade se reuniu e tomou um conselho. Nós vamos criar o homem, e na onisciência a Trindade sabe que esse homem vai pecar. E aí? Vamos criar os robotizados ou vamos planejar algo para salvar? Cria livre. E já vamos deixar aqui o plano da salvação elaborado. E quem vai? E quem vai? Aí o conselho decide que Jesus se fará filho, nascerá de mulher, aleluia, e morrerá para salvar o homem que nem foi criado ainda.
assim: eu dou a minha vida porque quero dar. E eu posso tomá-la de volta. Pilatos está julgando Jesus, se sente o cara do momento. Afinal de contas, ele está na minha mão. Meu Deus. Aí diz para Jesus assim: você sabia que eu posso? Eu tenho poder para livrar você? Jesus olha para Pilatos e disse: tu? Deixa eu te explicar. Nenhum poder tu teria se meu pai não tivesse te dado. É como o que Jesus estava dizendo: eu só estou aqui, Pilatos, porque meu pai concordou que eu estivesse aqui. Ele quer que eu esteja aqui. Se Jesus fosse baiano, ele ia olhar para Pilatos e dizer assim: não importa não, estou aqui porque eu quero. Quando Pedro vai lá e acerta a orelha de Malco, Jesus diz: Pedro, tu não entendestes que eu posso rogar ao Pai e Ele me enviará 12 legiões de anjos. Oh, aleluia! Oh, glória, 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 O que Jesus está dizendo ali é: eu estou aqui porque eu quero. O plano está elaborado. Eu só vou cumprir o plano que já foi desenhado. oh, Aí aleluia! Paulo compreendendo isso, porque a compreensão que o Paulo tem do Evangelho da Graça, ou do mistério da graça, incrivelmente parece mais ampla do que a compreensão que muitos dos outros apóstolos tiveram. Ele chega dizendo na epístola aos Efésios, salvo engano, capítulo 3, ele diz assim: o mistério que foi escondido dos patriarcas e dos profetas, aprove a Deus revelá-lo a mim. Então a compreensão que o Paulo tem do mistério da graça é muito ampla. E por causa dessa compreensão, Paulo diz assim: gente, porque os que dantes conheceu, também predestinou. O que Paulo está dizendo aqui, anota. O que você está anotando aí, pontua. Coloque aí, ó, conhecer. Paulo está dizendo que a primeira fase, eu vou usar essa expressão, o primeiro momento, a primeira etapa desse projeto da salvação foi o conhecimento de Deus. E conhecer aqui, na linguagem de Paulo, aponta para a presciência de Deus. Conhecer antecipadamente. A expressão literal seria: optou por amar por antecedência. Presta atenção. Antes de Adão ser criado, Deus já te conhecia. É isso que o Paulo está dizendo. A salvação, em primeiro lugar, caminha sob o aspecto da presciência. E porque ele conhece, ele decide amar por antecipação. Segura lá, porque essa vai pegar a mentalidade de 90% dos crentes. Deus não nos ama porque nós fazemos por merecer. O seu jejum não faz Deus lhe amar mais. A sua oração não faz Deus te amar mais. Os teus ritos e regras não faz Deus te amar mais.
Ele decidiu nos amar por vontade própria. Segura, não há nada que você possa fazer para aumentar o amor de Deus por você. Ele simplesmente te ama. Então não vou orar mais, não vou jejuar mais, não vou me santificar mais, não vou fazer mais nada. Ele sabe. O orar, o me consagrar, o jejuar, não é para Deus me amar. Tá bem, fica de pé, pastor. Não é para Deus me amar, é para que eu possa caminhar com Ele. É para que eu possa conhecê-lo melhor, me relacionar com Ele. Obrigado. Então, a minha santificação, a minha busca de Deus, não é para Deus me amar mais, é para eu me tornar mais íntimo dele. Dessa maneira, Fato é que Deus simplesmente te ama. glória! E quando Paulo diz, conheceu, ele está dizendo, optou por amar antes. Olha só Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Presta atenção, o que é que você tinha feito antes da fundação do mundo para Deus querer você? Mas ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Para quê? Glórias! Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia! E é interessante que, desde o Antigo Testamento, Deus elege um povo para si, Israel. Por algumas vezes ele se refere a Israel sob a expressão Beit Knessia, ou congregação de eleitos, congregação de escolhidos. Tanto é que em Deuteronômio capítulo 4, o Senhor diz assim: eu não vos escolhi porque vocês eram mais fortes do que os outros povos, nem vos escolhi porque vocês eram mais numerosos, eu vos escolhi porque eu vos amei. Em Deuteronômio capítulo 7 ele volta a dizer: eu vos escolhi por causa do meu relacionamento, da minha aliança com Abraão. Então presta atenção, que esse ato de Deus de salvar, porque Ele conhece por antecipação, não está de maneira deliberadamente relacionada apenas à soberania, mas também ao relacionamento. Presta atenção. Ele propôs a Abraão um relacionamento, e Abraão concordou. Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo defende essa tese, e é um dos textos mais lindos da Bíblia, capítulo 4, versículo 17 a 22 de Romanos, porque Paulo começa a mostrar como é que Abraão aceita se relacionar com Deus. Olha aí. Deus chega para Abraão com 90 anos, seu corpo amortecido, Sara estéril e idosa, e Deus diz assim: anda na minha presença. E Abraão disse: andarei contigo. Se é perfeito, serei. Vou te dar um filho. Creu. Com 90, a mulher com 70 em companhia, estéril. O texto diz que os membros do corpo de Abraão, está em Romanos, já estavam amortecidos. Ei, vou sair um pouquinho do assunto. No dia que o anjo, em Gênesis 18 ou 19, o anjo chegou na casa de Abraão meio-dia, no deserto da Palestina, a temperatura bate em 70 graus. Presta atenção, Sara estava dentro da tenda e Abraão estava do lado de fora. Estudiosos acham que dentro de casa houve algum problema, que Abraão preferiu ficar lá fora do que ficar dentro de casa. Pode pensar. Teve algum entrave lá dentro. Abraão não tinha uma natureza muito fácil. É só você dar uma olhadinha na psicologia de Abraão, você vai ver. E Sara é uma mulher de personalidade determinada. Sara não é uma mulher.
Quando a caça meteu a besta, ela sentou a taca. Foi, Sara não é uma mulher lerda. É mais ou menos assim, ô Sara, fica dentro de casa contigo, nesse azedume. Vou lá para fora. O anjo chega e diz para Abraão assim: tua mulher vai ficar grávida. Sara ouviu. Se Sara já estava azeda, sabendo que Abraão não funcionava mais, o sorriso de Sara lá dentro foi um sorriso de esnobe. Como? Como é que isso vai acontecer mesmo? Foi uma forma de dar uma chacoalhada do brilho de Abraão. Mas, apesar da idade, do amortecimento do corpo, da esterilidade de Sara e do riso de Sara, Abraão creu. E quando ele creu, Jeová pegou um carimbo e disse: gostei. Isso lhe foi imputado, foi creditado, foi contabilizado por justiça. É mais ou menos assim: vou liberar minhas bênçãos sobre esse camarada, porque ele acredita em mim quando não há nenhuma chance. A eleição de Israel é pela disposição de Abraão de andar e se relacionar com Deus. É um conhecimento antecipado de Deus. Coisa majestosa. Só que Israel não entendeu a relação de Deus com a nação. Quando Israel não entendeu essa relação, Israel começou a eleger para si outros deuses. E aí Jeová entendeu que Israel não poderia ser o povo eleito para cumprir o seu plano, porque Israel enamorava outros deuses. Aí o Senhor decide levantar e eleger outro povo. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14 a 16, que Cristo de dois povos, gentios e judeus, fez um povo. Que povo é? Que povo é? A igreja. É por isso que em João 15:16 Jesus diz assim: não vos escolhestes vós a mim. Ei, Jesus está dizendo assim: presta atenção, meu irmão. É isso que Jesus está dizendo, presta atenção. Não foi você que me escolheu, fui eu quem te escolheu. E eu te comissionei, eu te nomeei para que você vá e para que você dê fruto. Então, se Deus já sabia que Adão pecaria, ele sabia que Israel não compreenderia, e ele planejou a igreja. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1:9, Paulo diz que o Senhor nos elegeu com uma santa salvação antes da consumação dos séculos. Então, o primeiro passo dessa salvação, o Senhor nos elegeu, nos conheceu. Olha o que Pedro diz, primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1. Vamos lá, deixa eu correr um pouquinho mais aqui, senão... Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7. É a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, olha que coisa linda, não o havendo visto, amais. Quem ama Deus aqui? Glória a Deus. Você já ouviu onde? Aí Pedro diz: não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas
que profetizaram da graça que vos foi dada. Aleluia. Então Pedro está dizendo que esse ato de Deus em nos conhecer aconteceu antigamente, desde a eternidade. O primeiro passo da minha e da tua salvação, Romanos 8:29, foi quando o Senhor nos conheceu. É quando Ele decide nos amar por antemão, nos elege no seu amor, decide nos amar. Dá uma sacudidela no seu vizinho e fala para ele assim: Deus decidiu amar você. Glória! Oh, aleluia! Vamos lá, Romanos 8:29. Volta lá para Romanos 8:29. Maravilhoso! Vamos lá. Obrigado, pastor. Porque os que dantes o quê? Sua Bíblia está aberta? Sua Bíblia não está aberta. Você está numa escola bíblica com a Bíblia fechada. Se afunde. Vamos lá. Leia comigo. Porque aos que dantes conheceu. A estes também predestinou. Foi. Aqui entrou um. Presta atenção, primeiro. Antes de predestinar, na sua presciência Ele conheceu. Antes de predestinar, na sua presciência Ele conheceu. O Senhor conhece da sua onisciência os que são seus. Agora presta atenção. Predestinar aqui. A expressão, o vocábulo que Paulo usa para esse texto significa literalmente decidir por antemão. Decidir antes. Está relacionado à onisciência. O conhecer é optar por amar de antemão. O predestinar é decidir de antemão. E é preciso lembrar que neste caso, predestinação, na linguagem de Paulo, não significa quiser, vou usar termos que não são nomes próprios, não significa que Zé nasceu para ir para o céu e Mané nasceu para ir para o inferno. Predestinação aqui na linguagem de Paulo indica o destino dos que são de Jesus e o destino daqueles que não são. A salvação é para todos, mas aqueles que decidirem aceitar essa salvação estão predestinados à glória, e aqueles que decidirem rejeitar essa salvação estão predestinados à perdição. Vou dar um exemplo que eu dei lá na sede do Ministério do Belém no dia da convenção geral. Pastor Levi coloca 2 ônibus na porta dessa igreja. Os 2 ônibus estão vazios. Me diga lugares onde os irmãos têm missões aí. Minas e... Não espera dar para ir de ônibus não. Vamos lá. 2 ônibus, um vai para Minas e o outro vai para o Ceará. Quem entrar no ônibus que vai para Minas está predestinado a Minas. Quem entrar no ônibus que vai para o Ceará está predestinado ao Ceará. Você já entra sabendo qual vai ser seu destino. Quando Paulo diz de predestinação aqui, ele está dizendo que cada um decidirá o destino que quer tomar na sua eternidade. Glória! Paulo está dizendo que Deus não vai manipular isso, que Deus não vai dopar o homem para levá-lo para o céu em transe. Coisa linda. Paulo está dizendo que entrar no céu também é um ato de consciência. É tão consciente
gente que eu acho até que Jesus exagerou. Uma expressão minha, por favor. Por favor. Ele abusou ali. Eu acho que Jesus culhambou. Porque ele diz assim: se alguém quiser vir após mim. Que negócio? Se quiser. Não, obrigado, não. Interessante que a expressão bíblica ali, se quiser, literalmente é se estiver decidido. Meu Deus. Uma interpretação do texto ao pé da letra indica alguém que está decidido a seguir a Cristo e não tem pretensão de voltar atrás. Na próxima escola bíblica, se Jesus deixar, se o Espírito Santo permitir, e se eu for convidar de novo, eu falo um pouco sobre isso. Me relembra, volta aí para me relembrar, sobre a questão de quanto pesa a decisão de seguir a Cristo. Tem gente que não entendeu ainda esse negócio, está brincando de ser crente. Se quiser, indica, não tem chance de voltar atrás. Então, quando Paulo fala dessa predestinação, ele está indicando o destino daqueles que foram conhecidos e que, portanto, aceitaram a proposta da salvação. Tanto é que a palavra predestinação ou eleição nas cartas paulinas nunca aparecem precedidas pelos pronomes no singular. Nunca Paulo se refere à predestinação na primeira, segunda ou terceira pessoa da conjugação verbal. Ele nunca diz: eu fui predestinado, tu fostes predestinado, ele foi predestinado. Nunca. Paulo só usa pronomes no plural: nós, nos, vós, vos. Ou seja, ele não se refere à predestinação de um homem, mas à predestinação de um povo. É só ler Efésios 1:4, é só ler Efésios 1:7, é só ler Romanos 8:29 que nós acabamos de ler, 1 Pedro capítulo 1, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20. A expressão sempre se refere à predestinação de um povo e não à predestinação de uma pessoa. Então, quando Paulo diz aos que dantes conheceu, ele está dizendo na eternidade, na sua onisciência, ele já havia nos conhecido e decidiu nos amar. E planejou um destino para esses que abraçam o seu amor. De modo que Jesus diz que quem anda nas trevas não sabe para onde vai, mas quem anda na luz sabe para onde vai, porque anda na luz. Então, quando alguém pergunta: se você partir para a eternidade, você vai para onde? É interessante, só os crentes conseguem dizer isso: eu vou para o céu. Ninguém mais tem essa coragem. Por que será? É sério. Aleluia. Só os crentes dizem: não, se eu morrer, eu vou para o céu. Porque o Espírito Santo já comunicou o destino planejado por Deus, o plano da salvação. Glória, 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 glória. Diga comigo: eu sou conhecido de Deus. Diga comigo: meu destino já está elaborado por Deus. Posso ir só mais um pouquinho para falar dos 3 últimos pontos? Eu posso falar os 3 últimos pontos em 5 minutos e posso falar em 5 horas. Não vou tomar muito tempo mais. O que eu quero, e acho que alguns já conseguiram entender. Primeiro é que salvação é um planejamento. Deus planejou. Ela não aconteceu porque Deus ficou desesperado quando Adão pecou. Presta atenção. Deus não ficou desesperado quando Adão comeu do fruto. Segundo,
Outra coisa que eu quero que o irmão entenda, eu acho que alguns já entenderam. Não há nada que você faça que leve Deus a te amar mais. Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar. Uma irmã chegou no meu gabinete um dia, pegou a credencial de membro, colocou em cima da mesa, não quero mais ser crente, abandonando a igreja, vim lhe avisar. Bom, obrigado pela atenção. Aí eu perguntei para ela, e por que a irmã não quer mais ser crente? Jesus lhe decepcionou? Ela disse, não, pastor, impossível Deus me decepcionar. Eu disse, a senhora está desistindo dele? Por quê? Aí ela fez assim, e ela é uma psicóloga com doutorado, inclusive em psicologia. Ela fez assim, eu decepcionei a Deus. Mas como você conseguiu? Eu perguntei para ela, como é que você conseguiu? Ela disse, eu pequei. Deus deve estar muito decepcionado. Eu disse, caramba, a irmã conseguiu. Eu bati na mesa e fiz, que legal. A irmã conseguiu decepcionar Deus. Uau! Ela fez assim, não estou lhe entendendo, pastor, você está me ironizando? Eu disse, não estou te ironizando, eu estou achando muito rápido a irmã conseguir decepcionar Deus. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Eu disse, irmã, eu só decepciono alguém quando esse alguém espera algo de mim e eu faço exatamente o contrário, não é isso? Deixa eu quê? Acontece que Deus é onisciente. E Ele não espera de mim nada além daquilo que Ele já sabe que eu vou fazer. Significa que para eu conseguir decepcionar Deus, eu tenho que agir antes que a sua onisciência perceba. E a irmã conseguiu. Aí ela parou, olhou para mim e disse assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse, toma tua carteira de membro. Vai orar, confessa a Deus teu pecado, conserta a tua vida e vem para o culto servir a Deus. Glória! Diz aí para o outro lado, você não consegue decepcionar Deus. O problema é que, desculpa a expressão que eu vou usar, vem no minúsculo, tá? Está no D minúsculo. O Deus da religião é louco. É formatado, é padronizado, pode ser surpreendido. O Deus da Bíblia, Ele está sempre na frente da humanidade. Ele nunca será antecipado por ninguém. Aleluia! Aleluia! E aos que predestinou, Romanos 8, 29, 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Agora Paulo chegou na terceira etapa dessa execução de plano de salvação. E ele está chamando todo dia. E é interessante que na linguagem do apóstolo, esse chamado aqui não é um simples convite, é um chamado efetivo e especial. É um chamado específico. Deixa eu ver o que diz Ezequiel 33:11. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer que o ímpio morra, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Aqui o Senhor está apelando para Israel, para que não morra na sua incredulidade.
Isaías 55:1 diz assim: ó vós, todos os que têm de sede, vinde às águas. Mateus 11:28, vinde a mim. Quem? Vinde a mim quem? Todos vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. João 1,39, João Batista já estava no finalzinho do seu ministério. E aí Jesus passa. João havia batizado a Jesus. Por que João rejeita batizar Jesus quando Jesus chega? João e Jesus eram primos. Só que João não sabia que Jesus era o Messias. Embora primos, ele é a voz do que clama no deserto. Mas no capítulo 1, versículo 23 do Evangelho segundo João, ele diz assim: aquele que me enviou a batizar, também me disse: aquele sobre quem tu vires descer o Espírito Santo, a este, ou este é o Messias, esse é o enviado. Então quando Jesus chega na fila do batismo, todo mundo vê o Espírito descer sobre ele quando ele sai das águas, mas João viu antes. Quando Jesus estava na fila, João já... Meu Deus! E ele já tinha dito que vem depois de mim: eu não sou digno nem de desatar as alparcas. Se eu não sou digno de tirar a sandália, eu vou batizá-lo. Então quando Jesus chega, João diz: eu não posso te batizar, eu é que tenho que ser batizado por ti. E Jesus diz: levanta-te e executa para que se cumpra a justiça. Então depois do batismo, quando Jesus passa e João está sentado, ele olha para João Batista, olha para os seus discípulos e diz assim: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João está fazendo transição do seu ministério para o ministério de Jesus. João entende que uma dispensação está fechando e outra dispensação está abrindo. Essa expressão de João é muito poderosa e é muito significativa, porque João está dizendo: uma porta se fecha e a outra se abre. A dispensação da lei, a dispensação profética se fecha agora e a da graça abre. É isso que João está dizendo. Então 2 discípulos de João começam a seguir a Jesus de longe. Quando Jesus percebe que está sendo seguido, aí ele para e diz: que buscais? E os meninos, sem saber muito o que fazer, o que falar, dizendo: Rabi, onde moras? Aí Jesus diz: vinde e vede. Dali em diante eles se tornaram discípulos de Jesus. Então o convite aqui, a estes também chamou, é o convite específico para segui-lo. É o convite específico para andar com ele. Aí eu volto de novo para Lucas 9:23. Se alguém quiser vir, Jesus está dizendo, segura lá: quem começa a me seguir não tem direito de voltar atrás. Diz aí para o irmão do seu lado: você não tem direito de desviar. Glória! Livre, pastor, faz da minha vida o que quiser. Então não foi salvo. Paulo diz assim, estou pegando pesado, né? Romanos 6:22. Libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. O que mudou não foi seu status de servo. O que mudou foi o seu Senhor. Você deixou de ser servo do pecado para ser servo de Cristo. Você continua servo. Empolga não. Provoca o vizinho e fala com ele: você é servo. A estes também chamou. Então esse chamado que Paulo está mencionando é o chamado efetivo à salvação, e que não te dá o direito de querer recuar.
Gálatas 5:1. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não retorneis ao jugo da escravidão. E aos que chamou, eu estou agilizando, por alguma razão estou preocupado com o seu horário. E aos que chamou, posso me tranquilizar? Quantos acham que eu posso? Diga amém. Vamos tranquilizar, agilizando. Aos que chamou, a estes também. Cadê o texto? A Bíblia está aberta? Aleluia! E aos que predestinou, a esses também. E aos que chamou, a esses também justificou. O que é justificar na linguagem de Paulo? Justificar aqui é o ato por meio do qual alguém deixa de ser culpado para se tornar absolvido. O culpado é tornado inocente. Isso aqui é muito amplo, porque aponta para o sacerdócio de Jesus, aponta para o serviço de Paracletos de Jesus, aponta para a intercessão de Jesus, aponta para Jesus agindo como nosso advogado para nos defender das acusações do diabo diante do Pai. Aí eu vou explicar isso com 3 referências bíblicas. Aleluia! Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo diz que Cristo Jesus, vou mexer aqui, me permita. Cristo Jesus, pegando o escrito de dívida que havia contra nós, cravou no madeiro. A expressão literal ali é nota promissória. Presta atenção. Satanás tinha uma nota promissória sua, falando das suas dívidas eternas. E o diabo usava isso contra nós para nos manter escravos. Presta atenção, por que Paulo diz isso? Porque no contexto greco-romano, quando alguém tinha uma dívida e não pagava, o credor podia escrever a dívida numa placa, normalmente de madeira, e fixava na porta do estabelecimento. Quem passava na rua via que fulano devia e não pagava. Era o SPC da época. Só que quando o camarada chegava lá e pagava a dívida, o dono do estabelecimento tinha que tirar a placa, e em alguns casos ele colocava uma marca na placa e devolvia para o lugar que estava para informar que a dívida havia sido paga. Mas quando a dívida era muito alta e o camarada não podia pagar, ele se aproximava de um amigo, o Paracletos. É daí que vem a palavra advogado. O que era o Paracletos? Era um amigo que podia pagar a minha dívida, ele ia lá e quitava o meu débito e eu passava a dever para ele. Só que ele é meu amigo, então essa dívida é paga com amizade, com relacionamento, com comunhão. Então Paulo está dizendo que eu e você tínhamos uma dívida que nós não podíamos pagar. Aí o Paracletos, Aleluia! Jesus Cristo, chegou no cartório onde o diabo havia arquivado o nosso processo, e ele disse assim: eu vim comprar a dívida do Josué, eu vim comprar a dívida do Levi, eu vim comprar a dívida da Maria, da Ruth. Vai pagar como? Sem derramamento de sangue não há remissão. Vou pagar com o meu sangue. Coisa maravilhosa, gente. Ele vai à cruz para levar a nossa dívida. E Paulo diz que no mundo humano estavam vendo lá a inscrição em latim e em hebraico, mas no mundo espiritual o diabo estava vendo a minha nota promissória. A minha dívida estava sendo
ele desce às partes mais baixas da terra. Paulo diz isso, expôs aos principados e às potestades. Jesus desce ao reino do diabo, levando a nota na mão. Ele os expôs aos principados e potestades. Então ele desce com a nota. Vim aqui provar para vocês que eu paguei a dívida. Né? Ele esfrega isso na cara. O homem não perde nada. A solução agora é comigo. Eu sou o quitador, eu sou o pagador, eu paguei. E é mais ou menos assim, ô Satanás. Agora deita. Porque a profecia diz que você me feriu o calcanhar. Já feriu. Mas também diz que eu te esmagaria a cabeça. Esmagar a cabeça ali é tirar o poder, tirar a força, tirar o domínio. É por isso que o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: visto que, assim como os homens são, sumiu a palavra, Hebreus 2,14, vamos ler, sumiu a palavra, Aleluia, Deus. e visto que, assim como os homens são sujeitos às coisas concernentes à carne e o sangue, assim também ele, Jesus, se submeteu às mesmas coisas, ou seja, se fez igual a nós, para por meio da morte derrotar aquele que tinha o império da morte, e por meio da sua morte ele libertou aqueles que eram cativos por causa do medo da morte. Isso é esmagar a cabeça. Isso é justificar. É Jesus pegar a nossa dívida, assumir e dizer: agora a dívida é minha. É por isso que João diz: e se pecarmos, temos um perante o Pai. O nome dele? Jesus Cristo, o justo. Então, nos conheceu, nos predestinou, nos chamou e nos justificou. Aleluia. Diga comigo: eu fui justificado. Justificado. Aí eu vou concluir. Graças a Deus. Porque Paulo termina o versículo dizendo assim: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também. Aí aqui Paulo me deixa cheio de grilo, porque quem já foi glorificado aqui, levanta a mão. Não fomos glorificados ainda, já? Mas Paulo coloca como se já tivéssemos sido. Eita, meu Ele Deus. coloca no passado. E é um passado em ação contínua. Que a glorificação acontece quando o nosso corpo for transformado em corpo de glória. Ainda não aconteceu, mas Paulo diz como se já tivesse acontecido. O que ele está dizendo é: tão certo quanto a onisciência, tão certo quanto o plano e o destino para os salvos, tão certo quanto a chamada e a justificação, é a glorificação. Ele está dizendo: podem contar isso como já ocorrido, porque no plano de Deus ela já aconteceu. O nosso corpo se tornará em corpo glorificado. Aí eu te dou algumas referências só para o irmão anotar aí e estudar depois. Romanos 8, 14 a 17, Paulo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque Deus não nos deu espírito de temor para andarmos com medo, mas espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. E esse mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos
filhos de Deus. Olha lá. E se filhos, herdeiros. E se herdeiros, logo co-herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Isso é glorificação. Aí eu concluo com essa referência de João capítulo 17, explicando só um pouquinho dela. Porque Hebreus capítulo 2, versículo 9 diz que quando Jesus aceitou o desafio da cruz, ele se fez menor do que os anjos e ele abdicou a sua glória. Ele renunciou à sua glória. Lá em Isaías capítulo de número 40, o Senhor Jeová, por causa do pecado de Israel, diz assim: eu sou o Senhor e a minha glória eu não darei a ninguém mais. É por isso que tem 400 anos de silêncio entre uma dispensação e outra, porque Deus para de se relacionar com a humanidade. A glória é retirada. Isso está muito bem descrito em Ezequiel capítulo 10 e capítulo 11, porque no capítulo 10 de Ezequiel, versículo 4, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu a casa. Eu recebo esse texto direto para pregar como tema de congresso. Só que ali a glória não encheu a casa porque ela estava chegando. Ela encheu a casa porque ela estava saindo. Meu Deus. A glória ficava no lugar santo dos santos. Por causa do pecado de Israel, a glória saiu do lugar santo dos santos e veio para o lugar santo, para que todo mundo visse, para ver se aquilo provocava temor. Mas o povo continuou pecando. Aí no versículo 11 a glória saiu da casa e foi para a porta, avisando: se continuar, vão embora. E o povo continuou pecando. Aí no versículo 11 a glória saiu da porta do templo e foi para o portão de Jerusalém, abandonando a cidade. E o povo continuou pecando. Aí a glória saiu do portão de Jerusalém e foi para o Monte das Oliveiras, abandonou a cidade. O que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras no dia da Santa Ceia? Quando ele terminou de servir a Páscoa e a ceia, a Bíblia diz assim: e cantando um hino, foi para o Monte das Oliveiras. Para quê? Ezequiel 11, 23, a glória foi para o Monte das Oliveiras e abandonou Jerusalém. O que Jesus veio fazer lá? João 17, 1. Quando ele chega lá, ele olha para os discípulos e diz assim: é chegada a hora. Aleluia! Hora de quê? Hora que o Filho do Homem será glorificado. Aí no versículo 5, ele diz assim, João 17, 5. Ele diz assim: Pai, sabe aquela glória que o Senhor disse que eu não ia dar para ninguém mais? Aquela glória que abandonou o templo em Jerusalém e veio para o Monte das Oliveiras. Me devolve aquela glória, porque é a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. O filho está indo para o Calvário e ele sabe que agora o pai não lhe negaria. Aí o pai devolve a glória. Aí no versículo 21 Jesus diz assim: Pai, sabe aquela glória que o Senhor disse que não dava para ninguém mais? Sei. E o Senhor devolveu a mim nesse instante, ali no versículo 5. Sei. Eu fiz um negócio com aquela glória. Fez o quê? Aquela glória que o Senhor me deu, eu dei. Deu a quem? Dei a eles. Dei aos meus discípulos. Eu dei a minha igreja. Oh, aleluia! Para quê? Para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Eu neles e tu em mim.
favor, eu quero orar e Deus vai orar. Se você recebê-las no Espírito, fale-as. Adore, celebre, magnifique, exalte, tribute, enalteça. Aleluia! Porque a glória nos foi entregue pelo Filho de Deus. Glória a Deus! É por isso que nós estamos lá no Salmo 24. Salmo 24 tem uma profecia que se cumpre em duas etapas. O versículo 7 e 8 já se cumpriu, e o versículo 9 e 10 vai se cumprir. E quando se cumprir, eu estarei lá e você também. No versículo 7 e 8 o salmista vê quando Jesus vence a cruz, o Calvário, o diabo, e ele sobe ao céu e assunto. E quando Jesus, voltando do seu sacrifício, pisa nos portais eternos, os anjos começam a cantar e dizem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E algumas vozes do coral perguntam: quem é este Rei da Glória? E o coral de anjos respondem: o Senhor, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Já se cumpriu. Mas a segunda parte vai se cumprir. Porque quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, e nós nos encontrarmos com Ele nas nuvens, levados pelo Espírito Santo, e passarmos pelo tribunal de Deus, quando pisarmos nos portões da Nova Jerusalém, o coral vai cantar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E as vozes vão perguntar: quem é este Rei da Glória? O coral vai responder: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aqui está o exército de Deus reunido, sendo treinado para a batalha, para o dia em que reinaremos com Ele em glória. Aleluia! Vira para o vizinho e diz para ele: quero ver você lá. Pai, aplica a tua palavra em nosso coração. É por isso que Paulo diz que a tribulação do tempo presente não é nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aplica essa palavra, Senhor. Firma teu povo, ajuda teu povo, fortalece teu povo, consola teu povo. Faz-nos entender, como disse o apóstolo amado, que a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada ao peso de glória que em nós há de ser revelado. Em nome de Jesus. Amém. Só quem está feliz, dá um aperto de mão no vizinho, um abraço no irmão e diz para ele: nós nos veremos na glória.